O que fazer quando Deus diz não? Ou seja, eu fiz um plano e o plano não andou. Eu fiz um projeto e não aconteceu. Eu tomei uma decisão e não se concretizou. Então eu penso que Deus está me dizendo que não vai acontecer. O que fazer? Primeiro, bote a sua cabeça para funcionar. Ore, converse, reflita, repense, dê um passo atrás. Segundo, aquiete o seu coração. Como é que diz o Salmo 46? Aquietai-vos. Aquietai-vos. Ficar sacudindo não resolve. Então o que a gente faz? Aquieta o coração e espera para ver o que acontece. Terceiro, lembre-se sempre, maior do que qualquer instituição ou do que qualquer homem, Deus é soberano. Ele sempre age da melhor maneira, usando os melhores meios, sempre age com justiça, e tudo que ele faz é bom, e nunca acontece de forma atrasada. O seu plano sempre ocorre no momento exato. Então, Deus está ao meu favor. Deus não é meu inimigo. Deus não é meu inimigo, né? É o sentimento que os filhos têm quando os pais os corrigem, né? Meu pai me odeia, minha mãe me odeia, mas não é ódio. Às vezes é, mas em geral não é. É zelo. Você se sente odiado, mas é zelo. E muitas vezes o zelo de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, vai cortar o meu barato, vai acabar com a minha alegria, não vai me fazer bem. Mas às vezes o que não me faz bem, coopera para o meu bem. Então os pais interferem, e os filhos reclamam, mas eles não têm o olhar para frente, que os cabelos brancos dos pais, dos avós têm. E eles têm a projeção que os filhos não podem ver. Então, se isso é verdade nas nossas famílias, imagine com relação a Deus, que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, tudo executa. Então Ele sempre quer o nosso bem, sempre ama os seus servos, sempre cuida dos seus filhos. E outra coisa importante, Ele diz não para aqueles que Ele ama, porque para aqueles a quem não diz nada, não há amor, não há vínculo, não há relação. São ímpios, são bastardos, estão distantes, não têm cuidado. Deus cuida daqueles por quem morreu na cruz. E se Deus morreu por nós e nós nascemos de novo, nós temos uma certeza na vida: o Senhor cuidará de nós até o fim. Amém, irmãos? Quando Ele silencia, ou fecha portas, ou nos impede de prosseguir, nós não sabemos num primeiro momento se o que nos impede de prosseguir é o inimigo tentando nos impedir de vencer, ou se é Deus tentando nos ajudar. Então o que a gente faz? Para, pensa, reflete, ora, dá um passo atrás e espera. Muitas vezes essa espera é provocada pelo próprio Deus, que freia a nossa jornada. Por isso nós não devemos nos iludir com resultados. Nós devemos buscar a aprovação do Senhor. Não devemos nos iludir com coisas tangíveis. Devemos discernir o que Deus está fazendo. Nem sempre o que Deus está fazendo, como eu já disse antes, nos faz bem. Mas até quando não nos faz bem, coopera para o nosso bem. Nos leva por um caminho que Deus está traçando, planejando, construindo. Deus falando para Davi: quando a sua vida chegar ao fim, olha que bacana, irmãos. O que Deus está dizendo? Rapaz, preste atenção, a sua vida é passageira. Você vai passar e eu permanecerei aqui. Você vai desaparecer, Davi, mas eu continuarei governando para todo sempre.
o seu plano é momentâneo. Os nossos projetos são momentâneos. Então Deus dá a ele um vislumbre do tempo. E diz o seguinte: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com o seu antepassado. Eu acho muito bacana esse texto, porque é um texto épico, entendeu? Me lembra aqueles discursos dos grandes soldados, dos grandes cavaleiros. Um discurso de honra. Deus está dizendo: a sua vida vai terminar e você vai habitar o lugar dos seus antepassados. Você vai ser uma memória. Então, não fica se achando aí não, porque você não é isso tudo não, cara. Você só está aí porque eu te coloquei. Então Deus dá a Davi um choque de realidade. Irmãos, muitas vezes a nossa vida para porque Deus dá a ela um choque de realidade. Um não gigante para a gente despertar. E Deus dá a Davi o vislumbre de um plano que é muito maior. Não é a história de Davi, é a história de Deus. E Davi é parte dela. A Bíblia diz que Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Você pode ver que no início do capítulo, Davi está animado, né? Está eufórico. Rapaz, eu tive uma ideia. Nós vamos fazer um templo. Deus vai habitar num templo bacana, vai ter uma casa, finalmente. E lá no versículo 18, ele diz: quem sou eu? Ó, como é que ele chama Deus, irmãos? Como é que ele chama Deus? Na minha versão ele chama de soberano Senhor. O que é soberano, irmãos? O que é um soberano? É uma pessoa que manda em tudo e manda sozinha. É soberano. Tem para ninguém. Então Davi reconhece. Ele disse: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? Olha que bacana, irmão. Davi, de repente, entende que não é ele que está fazendo planos para Deus, é Deus que está fazendo planos para ele, é o contrário. Não é ele que está construindo coisas para Deus, é Deus que está construindo uma história para ele. Não somos nós aqui que estamos oferecendo um culto para Deus, glorificando. Não, é ele que está dando significado à nossa vida. Não é a gente que está oferecendo, ele é que está nos oferecendo. Lembram de Jesus conversando com a mulher samaritana? Se você soubesse que eu sou, você me pediria água. E a água que eu tenho para te dar é melhor do que essa. É água viva. Então, não é a mulher samaritana que vai servi-lo. É ele que vai servir a ela uma água muito melhor. E quantas vezes nós somos presunçosos? O coração do homem, o meu coração é presunçoso. Então eu realmente acho que estou oferecendo algo para Deus, mas de repente Deus mostra que é ele que está dando. E Davi cai na real. No versículo 20, Davi diz, como se estivesse se referindo a uma outra pessoa, né? O que mais Davi poderá dizer? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. O que mais Davi poderá dizer? Então Deus diz não, primeiro, para freá-lo, dá um choque de realidade. O Senhor diz não, segundo, para mostrar que Ele tem planos. Ainda que os planos de Deus nem sempre nos façam bem, mas mesmo quando não nos fazem bem, sempre cooperam para o nosso bem.